Olá, meu nome é André Victor Xavier Pires, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Esse é meu trabalho sobre lista de corridas para a disciplina de Programação Orientada a Objetos, do professor Henry. Então aqui a gente tem as três classes do nosso projeto, a corrida, a classe lista de corridas e a nossa classe principal. Então toda corrida ela vai ter um nome, uma data da corrida, a distância e o tempo. Aqui a gente tem os construtores da corrida, né? Com várias assinaturas diferentes para que a gente possa implementar o método da sobrecarga e o usuário possa instanciar esse objeto de maneiras diferentes. A gente tem caso ele não coloque o nome e aceitando a data como local date, com o nome. A gente também tem a data instanciando por dia, mês e ano, e assim por diante. Aqui a gente tem os métodos públicos, né, para permitir a implementação da técnica de encapsulamento. Então, as nossas variáveis são todas privadas. E a gente só permite o acesso com esses métodos públicos, getters e setters. Get nome, get distância, e assim por diante. Aqui a gente tem o override do método compareTo. Isso ocorre porque aqui na definição da nossa classe corrida a gente implementou a interface comparable. Então, como a gente está implementando essa interface comparable, a gente tem que redefinir o método compareTo. Nesse caso, eu estou retornando o this.data de corrida, que vai pegar a data da corrida do objeto atual e vai comparar com o que será passado aqui como parâmetro. Além disso, a gente também deu uma redefinição do método toString para retornar a instância da corrida no formato que o professor pediu. Seguindo aqui para a classe de lista de corridas, ela implementa a interface iterable, que vai permitir que a gente itere nos objetos dessa lista, que vai ser da classe corrida. Aqui a gente vai setar um nome, e a mesma coisa dos getters e setters para a corrida, usando o método de encapsulamento. Aqui a gente vai ter um método de adicionar corrida, remover corrida. Aqui a gente tem mais uma sobrecarga desse método, com assinaturas diferentes. Então aqui a gente tem o método sort corrida cronológica, que vai dar um collections.sort. Então ele vai ordenar corridas, né, os objetos dentro da ArrayList com a ordem natural. E qual que é a ordem natural? É a ordem que a gente definiu aqui no método compareTo, quando a gente redefiniu na classe corrida. Então ele vai pegar a data de uma corrida e vai comparar com a outra. E vai ordenar da data mais antiga para a mais recente. Aqui a gente tem o sort corrida cronológica inversa, que vai fazer o processo inverso da ordem natural, ou seja, da mais recente para a mais antiga. Aqui a gente tem o método para ordenar pela distância. Então a gente colocou aqui mais um collections.sort, mas em vez da gente usar o compareTo, a gente vai usar o comparator para usar o método compare e comparar a distância de uma corrida com a outra. Então a gente pega a corrida 1 e a corrida 2.getDistância usando os métodos públicos. Se ele for diferente de zero, ele vai retornar a diferença entre uma distância e a outra. Por quê? Nesse método, a gente retorna um inteiro negativo, zero ou positivo, para comparar se ele é igual, se ele vem antes ou depois na ordem. Caso a distância seja a mesma, ou seja, for igual a zero, ele vai cair nesse outro return. Vai pegar o nome da primeira corrida, vai comparar com, ignorando, né, se é maiúsculo ou minúsculo, com o nome da segunda corrida. Além disso, aqui a gente redefiniu o iterator, por causa que a lista de corridas implementa a interface iterable, então a gente permite que essa lista seja iterada com os objetos da classe corrida. E a gente também redefiniu o toString para retornar o nome da lista que a gente criou. E por fim, agora a classe principal que vai implementar todos aqueles métodos. Então, aqui a gente criou um scanner para ler os dados inseridos pelo usuário, a lista de corridas chamada minhas corridas, e aqui a gente vai ficar num loop até que a instrução, um loop mostrando o menu até que a instrução do usuário seja zero, que é sair do menu. Então a gente tem que cadastrar nova corrida, listar as corridas em ordem cronológica, né, duas funções, uma para ordenar da mais antiga para mais recente e a outra da mais recente para mais antiga. Procurar a corrida por nome, listar corridas por distância, mostrar resumo de desempenho e remover corrida. Então a gente vai consumir aqui a opção que o usuário inserir, vai consumir o enter, e daí aqui a gente vai ter um switch case para cada operação. Então vamos começar pelo adicionar corrida. Vindo aqui no lista corrida, a gente vai dar um add na lista corrida e vai só dar o print do corrida cadastrada com sucesso. E a gente vai adicionar essa nova corrida que é instanciada aqui. Então a gente tem o método nova corrida, vai ter um nome, data, distância, vai perguntar para o usuário o nome da corrida, a data, a distância em metros, o tempo da corrida em minutos, vai consumir o enter em todas as vezes e vai instanciar essa nova corrida, com o nome, local date, no formato data, mês e ano. Caso o usuário digite o número 2, ele vai listar as corridas da mais antiga para a mais recente, assim como o método sort corrida cronológica mencionado na classe lista de corridas. Se for 3, ele vai aplicar reverse order, ordenando da mais recente para a mais antiga. 4 vai ser o procurar corrida. Então, aqui no método procurar corrida, a gente vai
perguntar para o usuário digitar uma parte do nome da corrida a ser buscada e vai fazer o scanner do que o usuário digitar. Aí aqui eu usei uma variável auxiliar de achados igual a 0, para que se ele acha ou não os resultados, se o achado for igual a 0, ou seja, ele não encontrou nenhuma corrida com aquele nome, ele vai printar que não encontrou nenhum resultado. Então, primeiramente ele vai vir aqui nesse for, então para cada corrida da classe corrida dentro da ArrayList LC, se a corrida.getNome, ou seja, o nome da corrida vai pegar esse nome e vai colocar em uppercase, ou seja, todos maiúsculos, para caso o usuário digite maiúsculo ou minúsculo, ele vai jogar tudo para maiúsculo e vai pegar essa string, ponto contains, o nome que a gente pegou aqui do usuário, e vai comparar se ele tem também o nome em uppercase. Se ele achar, ele vai somar 1 no achados, e aí se for o primeiro achado, ele vai printar esses resultados encontrados para ficar no formato que o professor pediu. E assim ele vai printar toda a corrida que ele achar em LC. Se o achados for 0, ele printa que não encontrou nenhum resultado. Caso o usuário digite o número 5, ele vai ordenar pela distância, que é esse método aqui que está na lista de corridas, que a gente já mencionou anteriormente. Caso o 6, ele vai fazer um resumo de desempenho. Então, aqui no resumo de desempenho, a gente vai ter a quantidade de corridas, a distância total, tempo médio por corrida, e eu também vou calcular o pace médio. Então, para cada corrida, esse aqui é um outro método de iteração, né, que a gente vai pegar pelo index da corrida dentro da ArrayList. Então, ele vai iterar de 0 até o lc.getSize. Vai pegar a distância total, que começa em 0, e vai incrementar o lc.getCorrida i, vai pegar a iésima corrida, e vai pegar a distância da iésima corrida. Então, ele sempre vai somar para totalizar a distância total de todas as corridas. A mesma coisa para o tempo total. Se a quantidade de corridas for maior que 0 e a distância total também for maior que 0, ele vai calcular o tempo médio por corrida, pegando o tempo total e dividindo pela quantidade de corridas. O pace médio, ele é a velocidade, ele é o tempo que o corredor demora em minutos e segundos para percorrer 1 km. Então ele vai pegar o tempo total, dividir pela distância total e ainda vai dividir por 1000 para converter para os quilômetros. E aqui eu faço a separação entre o minutos do pace e os segundos do pace. E aí ele vai retornar aqui o número de corridas, a distância total por corrida, o tempo gasto, o tempo médio por corrida e o pace médio no formato de minutos, segundos e minutos por quilômetro. Aqui, se ele não tiver essas duas condições atendidas, ele vai printar que não é possível calcular o pace médio das corridas. Aqui a gente tem o método popular lista, para efeito de teste. Então, só para nossa lista não começar vazia, eu criei esse método popular lista com algumas corridas já instanciadas. Então, a gente tem aqui a corrida de São Silvestre, Maratona de Curitiba, passado em formatos diferentes, né, de assinatura. Então, aqui a gente tem um exemplo de local date, aqui a gente tem dia, mês e ano. E aqui a gente tem uma corrida onde o usuário, por exemplo, não colocou nem nome, nem data, nem distância, nem nada. Por fim, a gente tem aqui o método remover corrida, em que a gente solicita que o usuário digite a parte do nome da corrida que ele quer excluir. E aqui a gente instancia um objeto com a interface iterator. Então, com essa interface iterator, a gente vai poder utilizar os métodos hasNext e next. Vai servir como uma iteração dos itens da nossa ArrayList. Então, o hasNext ele sempre retorna true quando tem um objeto a ser iterado na lista. Então, enquanto esse método retornar true, a gente vai dar um corrida e vai dar o it.next para ele iterar sobre o próximo objeto. E aqui, nessa iteração, a gente vai pegar o nome da corrida, vai jogar para uppercase e vai dar um ponto contains, o nome que o usuário digitou aqui na pergunta anterior. Então, se tiver, ele vai falar que encontrou e vai dizer o nome da corrida. Em seguida, vai pedir a confirmação se o usuário realmente deseja excluir ou não. E aqui o R vai ser a resposta do usuário. Se a resposta do usuário for sim, então ele remove aquele objeto da nossa lista. E ainda confirma aqui para o usuário que a corrida foi excluída com sucesso. Por fim, agora eu vou rodar o programa aqui para mostrar. Então, se o usuário apertar o número 0, ele vai sair. Aí eu tenho que rodar de novo o programa. Posso cadastrar uma nova corrida. Então eu vou colocar corrida de ontem, com a data, formato 24, 2025. Vou colocar a distância em metros sendo 5 km. E vamos supor que eu gastei 37 minutos para percorrer. Então ele retorna aqui que a corrida foi cadastrada por sucesso. Então se eu listar as corridas em ordem cronológica da mais antiga para a mais recente, ele vai retornar aqui a corrida de ontem por último, a corrida mais antiga por primeiro. E a corrida que não com o construtor não teve nem nome, nem data, nem distância cadastrada, ela está por primeiro, porque no construtor da classe corrida, o construtor que não tem nenhum parâmetro, ele define a data como sendo 1/1 de 1800. Então ela vai ser a mais antiga. Se eu ordenar da mais recente para a mais antiga, ele vai aplicar a reverse order, e a corrida de ontem vai ficar por primeiro. Se eu for na opção 4, ele vai pedir para eu inserir uma parte do nome da corrida a ser buscada. Vou escrever aqui Mara, e ele vai retornar Maratona de Boston, a Maratona do Rio de Janeiro, a Maratona de São Paulo e a Maratona de Curitiba. Todos têm
Mara. Repare que a corrida está cadastrada com maratona em letra maiúscula, e mesmo eu pesquisando em letra minúscula, ele consegue retornar. Se eu procurar novamente e dar um nome, uma parte de um nome que ele não consiga encontrar, ele retorna que não encontrou nenhum resultado e volta para o menu. Agora, a opção 5, listar corridas por distância. Então ele vai da maior para menor. Então aqui na opção 6, a gente tem mostrar resumo de desempenho. Então ele printa aqui resumo de desempenho, número de corridas, que é o total de corridas cadastradas, são 6. A distância total percorrida, o tempo total gasto em todas as corridas cadastradas, o tempo médio que levou para completar cada corrida, então 130 minutos, e aqui o pace médio em minutos por quilômetro. Então se eu vier aqui na opção 7, remover corrida, ele vai solicitar que eu digite parte do nome da corrida a excluir. Eu vou digitar Curitiba. Ele vai falar, encontrei maratona de Curitiba, deseja excluir? Eu digitar sim. Ele vai dar aqui corrida excluída com sucesso. Se eu voltar a listar as corridas, por exemplo, em ordem da mais antiga para a mais recente, repare aqui que eu não tenho mais a corrida de Curitiba. Então com isso a gente fecha todas as funções do programa. É isso, muito obrigado.